as ervas, enfim, é basicamente um órgão que tem importante função metabólica, né? De detoxificação das substâncias que a gente ingere. Por isso que ele é fortemente afetado ou influenciado por substâncias que a gente ingere, seja elas medicamentos, seja ervas, toxinas, né? É um órgão que tem muita influência dessas substâncias. E o que vocês entendem, então, a gente relembrando isso, o que vocês sabem, o que vocês entendem que é a função do fígado, como que é marcador de função do fígado? Quais são os exames que são marcadores de função? Revendo isso que a gente reviu das funções do fígado, das As funções. enzimas, TGO, TGP. as enzimas hepáticas? Não, isso é um erro comum. TGO e TGP não é marcador de função do fígado, tá? Marcador de função é TAP, albumina e bilirrubina, tá? Isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Por quê? A albumina é uma proteína produzida pelo fígado. TAP é um fator de coagulação produzido pelo fígado. E a bilirrubina, o metabolismo dela depende de uma função do funcionamento do fígado, tá? Então, além do que, a bilirrubina pode também ser alterada numa questão de obstrução, né, do ducto, mas ela é produzida e metabolizada pelo fígado. Então, esses são os marcadores de função, tá? Isso é um erro comum, todo mundo confunde, inclusive os médicos já formados, inclusive especialistas, eles confundem. TJ e TGP, as transaminases não são marcadores de função, tá? A TJ e TGP, elas são marcadores de inflamação, tá? De lesão do hepatócito. Então, quando tem alguma inflamação, uma necrose, uma lesão de hepatócito, aí sim pode ter alteração das transaminases, TJ e TGP. A TGO não é específica do fígado, ela pode alterar também lesões musculares, né? Já a TGP é mais específica. E em algumas situações, a, a, pode ter uma situação de gravidade e também não alterar muito TJ e TGP. O que isso infere? Que já teve uma apoptose, né, uma morte programada da maioria dos hepatócitos, já não chega a alterar muito a transaminase, tá? Então, a alteração de transaminase não tem relação com a gravidade da doença do fígado. O que me diz se tem uma hepatite grave ou não é o valor da transaminase, tá? Pode ter uma hepatite com transaminase em torno de 1.000 e ter a função do fígado normal, tá? Isso também é uma coisa que gera bastante confusão. Então, basicamente a alteração TJ-TGP é marcador de inflamação, não de comprometimento na função do fígado. Inclusive, as pacientes que têm uma cirrose mais avançada, e já estão em estágio terminal da doença, às vezes eles não costumam, geralmente eles não costumam alterar muito TJ e TGP, porque já tem muita lesão do parênquima, a maioria do hepatócito já está comprometido, tem necrose, então não altera mais as transaminases, tá? E a fosfatase gama-GT, que são as enzimas canaliculares. O que é canalicular? Que é relacionado àqueles canalículos que eu falei anteriormente, tá? Quando elas estão aumentadas, elas indicam a presença da colestase. Então, só relembrando aqui aqui entre os hepatócitos vão ocorrer os canalículos, né, que vão desembocar aqui no ducto biliar. Então, quando a gente tem alguma obstrução ali a nível dos canalículos ou extrahepático, então a nível ali de colédoco, a nível de ducto hepático comum, quando a gente tem alguma obstrução, é que vai ocasionar aumento da fosfatase da gama-GT, que é conhecida, que é chamada colestase, tá? Pode também ocorrer aumento da bilirrubina, a bilirrubina direta, mas não necessariamente. A definição de colestase é uma diminuição do fluxo da bile dentro das vias biliares. Então, pode ser via biliar intrahepática, que é ali dentro dos dúctulos, né? Ou na via biliar extrahepática. Então, saindo ali do ducto hepático direito e esquerdo, a gente já considera extrahepático. Ou também por algum comprometimento
da, de formação de bile, né? Então, também pode ser uma colestase não só por obstrução, mas por um mau funcionamento também, né? Até aí tudo bem? Prof, qual seria o valor da gama GT para indicar uma colestase? Boa pergunta, tá? A gama GT tem vários fatores que influenciam. Às vezes pode ter uma alteração só por conta de um medicamento, por exemplo, por conta do álcool. O álcool costuma alterar bastante a gama GT, tá? Acima de 5 vezes a gente considera relevante, tá? E a fosfatase alcalina acima de 3 vezes o valor de referência. Só a gama GT isolada não quer dizer que é colestase. Então, colestase tem que ter aumento de fosfatase mais gama GT, tá? Então, fosfatase acima de 3 vezes o valor e a gama GT acima de 5 vezes, a gente caracteriza isso como colestase. Podendo ou não ter aumento de bilirrubina, né? O que que a fosfatase pode... desculpa, o que a colestase pode manifestar clinicamente? A icterícia, quando tem aumento de bilirrubina, né? Pode manifestar prurido, cansaço, tá? Pode, dependendo, né, quando tem alteração de bilirrubina, então, ocasionar a colia fecal, que é o esbranquiçamento das fezes, né, ou colúria, que é a urina de cor de Coca-Cola, mas não necessariamente é obrigatório ter essas alterações para a gente considerar colestase. A definição de colestase é o aumento das canaliculares, fosfatase alcalina e gama-GT. Isso gera bastante confusão também. Tem médico que acha que porque não tem icterícia, não tem hiperbilirrubinemia, que não tem colestase. Não é verdade. Né? Agora eu vou fechar, eu vou abrir uma outra apresentação aqui. Eu queria só para relembrar, então, algumas noções básicas do fígado, que eu acho que é o que vocês precisam entender, na verdade, para depois no dia a dia entender. Vocês não precisam saber, se não vão ser, se não são especialistas em fígado, não precisam entender detalhes de doenças, né, mais complexas, mas isso aqui eu acho que todo médico precisa entender, porque todo mundo faz confusão. E aí chega lá na enfermaria, vê TJ e TGP alterada, ai, tá com alteração da função do fígado. Não. Né? Isso aqui vocês precisam gravar e precisam, independente da especialidade, precisam entender. Né? Vou fechar aqui, agora eu vou abrir uma outra apresentação. Alguém quer mais fazer mais alguma pergunta? Tá aparecendo a tela? Ainda não. Tá falando que é para clicar 2 vezes, eu acho, doutora. É que eu tô com vários arquivos abertos, porque é mais de uma aula. Eu vou ter que fechar, eu vou ter que compartilhar um por vez, né? Tá, agora aparecendo? Não, né? Não. Ainda não.
Agora tá, né? Sim, Tá. apareceu. Então, agora eu vou falar especificamente sobre a cirrose, que é a doença crônica, uma doença crônica do fígado, né? Quando a gente fala cirrose, o que vocês entendem por cirrose? O que é cirrose para vocês? Uma lesão que pode ser causada por medicamento, bebida alcoólica. Uhum. E que tipo de lesão que é? O que essa lesão ocasiona no fígado? Não sei se é uma necrose. Fibrose? Foi? Isso, fibrose é o termo mais adequado, tá? Então, a cirrose é uma fibrose máxima, a gente considera a fibrose grau 4, tá? Pela classificação de Metavir, a classificação mais utilizada. A fibrose pode ser 0, que é nada de fibrose, até 4, que é a cirrose. O F3 é a fibrose intermediária, aliás, a fibrose pré-cirrose, e o F2 seria o intermediário, tá? Então, quando eu falo que o fígado, a pessoa tem cirrose, que o fígado tem cirrose, essa é a ideia, é uma fibrose máxima, teoricamente irreversível, tá? Hoje em dia a gente tem estudos dizendo que existe algum grau de reversão de fibrose em pacientes com cirrose, mas teoricamente esse é o conceito, tá? E essa fibrose, o que é a fibrose? É uma rigidez, né? Então vai conferir ao fígado um aspecto mais endurecido, diminuído de tamanho, mais irregular, tá? O aspecto do fígado normal é bem homogêneo, bem liso, bem vermelhinho, então aqui o fígado perde esse aspecto, ele fica mais pardacento, né? Isso é um fígado com cirrose, tá? Não necessariamente ele vai ter comprometimento da função. Às vezes as pessoas têm a ideia, quando a gente fala cirrose, é aquele paciente barrigudo, esquelético, né, caminhando na enfermaria com ascite, não necessariamente, tá? Tem pessoas que têm cirrose e têm uma função do fígado normal e não tem complicações relacionadas. Então, a cirrose se refere à fibrose do fígado. E ela tem várias causas, né? A mais que as pessoas mais associam é com o álcool, né? Bem comum no consultório falar, ó, você tem cirrose, mas como que eu tenho cirrose se eu nunca bebi? Eu não bebo, né? Então é porque ficou esse estigma de que todo paciente que tem cirrose ingere álcool. É uma das principais causas, porém não é a única. Existem N causas de cirrose, tá? Quem faz um laboratório de fígado vai ver, assim, causas assim que nem imagina que podem fazer uma cirrose. As mais comuns no nosso meio, então, são ainda o álcool, né? A doença hepática gordurosa não alcoólica, que também chama conhecida como esteatose hepática. Em alguns países, ela já supera como a primeira causa de cirrose. Nos Estados Unidos, acho que já está entre as primeiras causas, é a primeira causa. Por quê? Porque a população cada vez mais está obesa, com sobrepeso, diabético, hipertenso, deslipidêmico. Aqueles fatores da síndrome metabólica e que são os principais fatores de risco para a doença hepática gordurosa não alcoólica. As hepatites virais também ainda são causas frequentes de cirrose, né, quando elas cronificam. Semana passada e semana não, 2 sábados anteriores, eu dei aula sobre hepatite B e C, eu não sei quem de vocês teve a oportunidade de assistir, mas são ainda causas bastante frequentes no nosso meio, tá? Aí existem outras causas menos comuns, mas para quem trabalha com fígado e quem lida com transplante não é tão incomum, a gente vê bastante na prática. Então, doenças autoimunes, hepatite autoimune, principalmente em mulher, oncologite biliar primária, principalmente em mulher também, oncologite esclerosante primária, que é mais comum em homem. São doenças, o próprio organismo vai criar anticorpos contra algum compartimento do fígado. Então, a hepatite autoimune, ela ataca principalmente a hepatócito, então ela vai alterar mais transaminases. A colangite biliar primária, ela ataca mais ducto biliar, então por isso que ela vai se manifestar mais com colestase, tá? A colangite esclerosante primária é uma doença que causa distorção nos ductos biliares. A doenças de metabolismo, então por acúmulo de substâncias, então a doença de Wilson é acúmulo de cobre, a hemocromatose é acúmulo de ferro, deficiência de alfa-1 antitrypsina já é bem mais raro, acho que eu devo ter visto um caso só. Até a fibrose cística pode
ocasionar levar a cirrose. Não é o mais comum, né? O acometimento é mais pulmonar, mas pode levar a cirrose também. Aí existem outras causas, como medicamento. Medicamento é sempre importante a gente lembrar. E quando a gente fala em medicamento, não é só questão de drogas, é questão de chás e ervas também, tá? E exposição a, a, a toxinas, a agrotóxicos, tá? Também podem levar ao desenvolvimento de fibrose no fígado. A doença celíaca é sempre mandatória no paciente que está investigando alguma hepatopatia crônica que não acha causa, a gente deve investigar a doença celíaca. HIV e sífilis é raro, eu nunca vi. E criptogênica é quando a gente não acha causa. Na verdade, deve ter alguma causa, mas que a gente ainda não conhece, né? Então, a gente só pode dizer que a macilose é criptogênica, isso é um erro comum. Às vezes, um médico não investigou direito, não achou causa e disse que é criptogênica. A gente pode dizer que é criptogênica quando a gente excluiu todas as causas, quando fez uma biópsia, a biópsia foi inconclusiva. Tá? Como que a gente faz o diagnóstico? Tem métodos diretos e métodos indiretos. Por exames de imagem, temos achados que sugerem cirrose, né? Então, tanto pelo ultrassom como a tomografia e a ressonância, eles têm uma boa especificidade para detectar achados sugestivos de cirrose. Então, o que seriam esses achados? É aquele aspecto do fígado que eu descrevi. Então, o fígado vai estar diminuído, vai estar aí mais irregular, bordos combos, heterogêneo, porque o fígado normal ele é bem lisinho, bem homogêneo. Tá? Pode ter uma hipertrofia do lobo esquerdo e caudado e uma atrofia do lobo direito. Então, são achados de imagem que sugerem uma cirrose. Além disso, tem os achados indiretos, né, que são relacionados à hipertensão portal. Então, a veia porta dilatada no exame de imagem, né, varizes de estômago de esôfago, plaquetopenia, esplenomegalia, eles são achados de hipertensão portal que provavelmente estão relacionados à cirrose. Pode ou não ter alteração da função, então lembrando novamente, a função é TAP, bilirrubina e albumina, tá? TJ e TGP não serve para ficar acompanhando o paciente cirrótico, não tem utilidade ficar pedindo TJ e TGP, a não ser que o paciente tenha uma hepatite viral, uma hepatite autoimune, que costuma alterar a transaminase, mas senão não tem nenhuma função ficar pedindo transaminase, tá? É um exame desnecessário, ainda mais numa fase de cirrose avançada, que não quer dizer nada, o paciente às vezes tem até transaminases normais, tá? Mas TAP, albumina e bilirrubina são marcadores de função. E para avaliar a fibrose, existem hoje em dia 3 métodos. Então, a elastografia, que pode ser feito por ultrassom ou por ressonância, ela é um método que ela vai avaliar a rigidez do fígado, tá? O fibroscan também é um método semelhante à elastografia, ela, através da avaliação da rigidez do fígado, ele estima o grau de fibrose. E a biópsia, que ainda é o padrão ouro, tá? A elastografia e o fibroscan, hoje em dia, já são validados para avaliação de fibrose, são tão eficientes quanto a biópsia, mas a biópsia ainda é padrão ouro, tá? Mas é lógico, óbvio, que a gente não lança mão de biópsia para todo mundo. O paciente tem aquele achado clássico de cirrose no ultrassom, tem plaquetopenia, tem uma endoscopia lá com varizes de esôfago, é óbvio que ele é cirrótico, né? Não tem necessidade de ficar biopsiando. A gente lança a mão da biópsia principalmente quando a gente tem dúvida de diagnóstico, de etiologia, mas raramente a gente lança a mão de biópsia para dizer se o paciente é cirrótico ou não. Existem vários scores que avaliam a função do fígado. O mais utilizado e mais validado no mundo inteiro é a classificação de Child-Pugh. Então, ele justamente vai se lançar a mão dos marcadores da função, então, que são TAP, albumina e bilirrubina, e mais 2 achados de complicação da cirrose, então, que são a presença de ascite e encefalopatia. Então, conforme os valores da função do fígado, mais a presença ou a gravidade dessas complicações, ele vai dar uma pontuação. O paciente com Child A tem 5 a 6 pontos, 7 a 9 é um Child B, e 10 a 15 é um Child C. A partir de Child B, a gente já considera que tem um comprometimento importante da função do fígado, já é um paciente com uma cirrose descompensada, é um paciente que já deve ser avaliado para transplante de fígado.
se ele tiver condições clínicas, né? E outra classificação, uma classificação que é bastante usada, que é o MELD, que se baseia na bilirrubina, no RNI e na creatinina. No Brasil, a gente já usa também o mel de sódio, que além desses três exames, ele avalia o sódio sérico também, porque a hiponatremia, o sódio baixo, é um critério de gravidade no paciente com cirrose. Né? Por que a creatinina, né? O que tem a ver se a creatinina é um marcador de função do rim? Porque eu costumo dizer que fígado e rim andam juntos, tá? Quando existe um comprometimento da função do fígado, vocês vão entender mais para frente por quê, é comum acontecer um comprometimento também da função renal, tá? Então, quando começa a ocorrer piora da função renal, no paciente que tem cirrose, é um critério de agravamento também da função do fígado. Esse critério de MEL já é o que é utilizado hoje em dia para a alocação dos pacientes em fila de transplante, para listar os pacientes. Isso no Brasil e no mundo inteiro. Então, a gente coloca o paciente em fila de transplante com MEL quando é igual acima de 15, tá? Quanto maior o MELD, mais pontos ele, mais posições ele vai subir na fila. Então, ele é um critério principalmente usado para alocação de órgãos em fila de transplante de fígado. Tudo bem até aqui? Tudo. Então, aqui um exemplo. Isso é bem fácil vocês acharem na internet, você colocar lá MELD, Score Calculator, Charge Public Calculator. Então, você vai colocar o valor, por exemplo, aqui no MELD, o valor da creatina 1,5, bilirrubina de 3, o RNI de 1,7 e o sódio de 130. Vai me dar um MELD de 18. Então, é um paciente que tem indicação de ficar em fila de transplante, né? Acima de 15, ele tem... Por que tem indicação acima de 15? Acima de 15, os estudos mostraram que o paciente tem mais benefício do transplante do que risco, porque é uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia de alta morbidade, né? Mas o paciente acima de 15, ele já tem uma gravidade da doença do fígado, então o benefício é maior do que o risco. Tá? E aqui ele estima mais ou menos a mortalidade em 3 meses. Eu esqueci de falar, esses scores, eles servem basicamente também para avaliar a mortalidade do paciente em 3 meses, tá? Então, o paciente com MEL de 18, ele tem 6% de chance de morrer em 3 meses, tá? E aqui, usando os mesmos parâmetros, então, uma bilirrubina de 3, o RNI de 1,7, aí o Child, né, ele lança a mão da albumina também, e da presença ou não de ascite e encefalopatia. Então, usando os mesmos parâmetros, ele coloca duas complicações clínicas, né, que é a ascite e encefalopatia. O paciente tem o Child B9, então também é uma cirrose descompensada já. Então, com relação à clínica, as manifestações clínicas, o exame físico, o que a gente pode encontrar no paciente com cirrose? Tem várias alterações que vão estar relacionadas ao aumento do estrogênio, uma diminuição do androgênio, tá? Isso é uma alteração que acontece no paciente com cirrose, mesmo naquele paciente que não está com uma cirrose descompensada. Então, tem um aumento do estrogênio e uma diminuição do androgênio. O que isso ocasiona? O eritema palmar, que é esse vermelhidão aqui da palma da mão, tá? Ele acontece porque o hiperestrogenismo estimula a vasodilatação dos vasos do subcutâneo. Pode acontecer a telangiectasia do tipo aranha vascular. Isso vai acontecer nos pacientes, vai ocorrer principalmente no tronco, nos membros superiores e no pescoço. Então, a telangiectasia da aranha vascular. Vocês sabem como é que a gente sabe se é uma telangiectasia? Como que diferencia se é uma telangiectasia ou não? Vocês lembram Você disso? coloca o dedo em cima e vê o fluxo, acho que é, né? Isso, o fluxo na aranha vascular, da telangiectasia, o fluxo do sangue, o sangue vai retornar do centro para a periferia, tá? Então, depois faz a digitopressão, aí quando solta, o fluxo é do centro para a periferia. E a telangiectasia, ela ocorre basicamente em andar superior, não existe telangiectasia na barriga, na perna, tá? Não é telangiectasia do tipo aranha vascular. Por conta dessas alterações hormonais, ocorre também redução da massa muscular, diminuição de pelos, perda de libido e nos homens disfunção erétil e atrofia testicular. Todas alterações relacionadas
a essa alteração hormonal, né? Aí agora eu vou falar, isso aqui é meio complexo, mas eu acho que é importante vocês entenderem, até para depois entender o que acontece nas complicações da cirrose. Aqui começa a fisiopatologia, até aqui, essas alterações não necessariamente significam que o paciente tem uma cirrose descompensada. A partir daqui dessas alterações que eu vou descrever, o paciente já está tendo descompensação da cirrose. Toda descompensação da cirrose começa com a hipertensão portal, tá? Com a pressão aumentada da veia porta. A pressão aumentada da veia porta, a hipertensão portal, ela vai ocasionar uma translocação de bactérias, tá? A nível intestinal, vai alterar a microbiota. Isso são conceitos novos, assim, tá? No Guideline Europeu 2018 para cá, que tem se falado mais nisso. Até os médicos mais antigos acho que nunca nem ouviram falar. Então, isso a gente já entende hoje que essa alteração vai ocasionar um padrão a nível celular associado a essas bactérias que chama PANC, tá? Padrão molecular associado aos patógenos. Então, essa alteração da microbiota vai ocasionar alterações a nível celular. E daí, essas alterações a nível celular ocasionam os danos, que são os padrões moleculares associados a esses danos, tá? Tudo isso vai gerar o quê? Vai gerar uma inflamação crônica. O paciente cirrótico descompensado, na verdade, ele é um paciente inflamado, tá? Então, ocorre aumento de liberação de citocinas, de quimiocinas, e ocorre inflamação a nível celular e a nível sistêmico. E aí começa o processo da descompensação da cirrose. Ocorrendo essa inflamação sistêmica, uma das citocinas que mais aumenta é o óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele provoca uma vasodilatação esplâncnica. O que é isso? Uma vasodilatação dos vasos do sistema mesentérico, do intestino, tá? Aí o organismo entende, então tem mais sangue circulando ali no intestino, ele está dilatado, ele entende aquilo como uma situação hiperdinâmica, tem mais sangue no organismo circulando. O que acontece para vencer esse estado hiperdinâmico? Ocorre uma vasoconstrição periférica, então, aliás, ocorre uma diminuição da resistência vascular periférica, tá? Para vencer esse estado hiperdinâmico. Então, vai ficar, não é uma vasoconstrição, vai diminuir a resistência, na verdade, né? E vai aumentar o débito cardíaco, tá? E como ocorre um desvio do sangue mais para o eixo mesentérico, por outro lado, ocorre uma diminuição de sangue para outros órgãos, alguns órgãos nobres, como o fígado, ou como o rim, desculpa. Então, por isso, o rim é comumente afetado em pacientes que têm uma cirrose descompensada. Por quê? Por conta da vasodilatação esplâncnica, então ocorre uma vasoconstrição renal e menos fluxo de sangue para o rim, tá? Tanto é que a creatinina entra como um dos marcadores de prognóstico da função hepática. Até aqui, essa aqui é a parte mais difícil, eu acho. Aqui tudo bem? Você quer perguntar alguma coisa? Tudo bem. Tá, então vamos seguir. Então, ocorreu essa vasodilatação esplâncnica, o organismo entendeu como estado hiperdinâmico, só que, no entanto, não tem mais sangue, não existe mais sangue circulando no organismo. Essa hipervolemia, esse estado hiperdinâmico é relativo. Na verdade, tem mais sangue circulando no trato mesentérico, mas o sangue que está circulando desviou mais para lá. Então, o sangue que está circulando sistemicamente é diminuído, tá? O volume arterial efetivo é diminuído. E esse paciente, ele é hipovolêmico, tá? Ele tem menos sangue circulando sistemicamente e ele tende a fazer hipotensão. Por isso que o paciente cirrótico, ele é inchado, né? Ele tem muito líquido no terceiro espaço, mas no sangue mesmo, nos vasos, né? Não no sangue, nos vasos, tem menos sangue circulando, ele é um paciente hipovolêmico. O que o organismo entende? Vocês já tiveram néfrose? Entende? Algum de vocês já deve ter tido, né? Já, prof, mas acho que ninguém sabe muito. É difícil que nem isso, filho, né? Mas o fígado e o rim andam juntos, assim, para entender
ter patologia, entender cirrótico descompensado, tem que ter uma noção de nefrologia, tá? Então, o que acontece? O paciente cirrótico, ele é hipovolêmico, e ele tem o volume que está circulando efetivamente é diminuído, com exceção do trato mesentérico, do território mesentérico, né, não o trato. Aí, o que o organismo entende? Está hipovolêmico, a gente tem que desencadear mecanismos para compensar isso. Então, ele vai ativar o hormônio antidiurético, que é cujo nome já diz, ele vai evitar a diurese, ele vai reter líquido, né? Vai ativar o sistema nervoso simpático e vai ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? E tá aqui também a nível de pulmão e rim, né? E ativando esses três sistemas, o que ele objetiva? Reter sódio e, consequentemente, reter água, né? Porque ele entende que aquele organismo tem pouco volume circulando, tá? Aí começa o motivo do paciente com cirrose fazer ascite, né? Que ele fica retendo água, de ter edema, de ter anosarca, edema de membro inferior. Um dos principais motivos é essa descompensação aqui. Tá? Então, só para resumir tudo isso, então, a partir do momento que o paciente tem hipertensão portal, ele vai alterar, vai fazer uma translocação bacteriana, alterar a microbiota, vai desencadear os PAMPs e os DAMPs, né? Tudo isso gera um processo inflamatório no organismo, inflamatório crônico e sistêmico, e daí vai ocasionar a vasodilatação esplâncnica, né? E aí desencadear todo esse mecanismo de descompensação. Isso aqui é bem difícil, mas eu acho que é mais importante vocês entenderem isso do que saber tratar a complicação de cirrose, porque se não entender isso, não entende por que acontece, depois aí não sabe tratar mesmo, tá? E, afinal de contas, o que é hipertensão portal, né? Então, só para relembrar a anatomia, a veia porta, como eu falei, é a principal veia do fígado, lembrando que ela leva sangue venoso e traz sangue arterial, né? Então, ela vai, só para vocês lembrarem, ela se ramifica em mesentérica superior e esplênica, tá? Aí, as veias gástricas, o estômago é suprido principalmente pela gástrica esquerda e gástrica direita, que elas vão drenar para a porta. E também existem as gástricas curtas que vão drenar para a esplênica. Tá? Por que é importante relembrar isso daqui? Para entender uma das complicações da hipertensão portal, que é a surgimento das varizes, né? O que é a hipertensão portal, afinal de contas? Então, a veia porta, ela está trazendo e levando o fígado sangue para o fígado. Quando a gente tem uma cirrose, a gente tem uma fibrose do fígado, esse órgão está mais endurecido, ele oferece mais resistência, tá? É aquele mecanismo de tubos e vasos. Então, você tem uma maior resistência, o vaso vai ter que tem mais dificuldade de levar e trazer o sangue. Então, aumenta uma pressão aqui dentro da veia porta. Tá? Então, isso que é hipertensão portal. Por conta da fibrose do órgão, isso repercute em aumento na pressão dentro do vaso. Tá? A gente considera como uma hipertensão portal quando ela é acima de 10 milímetros de mercúrio. Tá? Raramente a gente vai lançar mão de fazer uma portografia e quantificar e medir isso. A gente avalia, a gente sabe que tem hipertensão portal por métodos indiretos, mas em termos diagnóstico mesmo, a definição é isso, uma pressão maior que 10 milímetros de mercúrio. Ou um gradiente porto-sistêmico maior que 5 milímetros de mercúrio. O que é isso? É a diferença na pressão da veia porta com a pressão da veia cava. A cava nem está representada aqui nessa foto. Mas a cava representa a circulação sistêmica, tá? A porta representa a circulação hepática. E a cava é a circulação sistêmica. Então, a diferença entre a pressão da porta com a cava é maior que 5 milímetros, é também um sinal de hipertensão portal. E o que acontece quando tem uma pressão aumentada aqui na veia porta? Ela vai ramificar na mesentérica e originar também a esplênica. Vai repercutir nessas veias também. Então, por isso que quando a gente tem uma hipertensão portal, aumenta piora a doença hemorroidária, porque as veias hemorroidárias são tributárias da mesentérica, tá?
Então, tudo é por comunicação, né? Tem um aumento na pressão da porta, vai aumentar a pressão na mesentérica. Nos vasos grandes, isso não tem grande impacto, né? O que a gente vai ver na porta? Ela vai ver ela dilatada, mas não tem grande repercussão. Agora, em vasos menores, isso vai se manifestar como varizes, que é um vaso dilatado, né? Então, vai piorar a doença hemorroidária, vai aumentar, também vai ocasionar um aumento na pressão da veia esplênica e, por consequência, haver esplenomegalia. Por isso que esses pacientes com cirrose, frequentemente, eles têm baço aumentado. Isso é um sinal indireto de hipertensão portal, tá? E vai ocasionar varizes gastroesofágicas, porque, consequentemente, como eu falei, todas essas veias aqui, gástrica esquerda, gástrica direita, as vias esofágicas, elas são tributárias da porta e da esplênica. Então, isso vai repercutir com varizes gastroesofágicas, tá? Que é uma das principais complicações e uma das complicações mais graves da cirrose, que é o potencial de sangrar e causar hemorragia, né? E também, quando a gente tem o baço grande, o que acontece quando o baço está grande? O baço é um órgão que retém plaqueta e pode reter leucócitos também. Por isso que é frequente os pacientes com cirrose descompensada, com hipertensão portal, terem plaquetopenia e terem leucopenia, tá? É um erro gravíssimo mandar o paciente, orientar o paciente a tirar o baço. Não se faz esplenectomia nesse paciente. É um erro, é um erro que vai matar o paciente, porque é um mecanismo de compensação. O baço aumenta, porque ele está para descomprimir a porta, aumentou a esplênica e ele aumentou de tamanho. O que acontece quando a gente tira o baço em um paciente com hipertensão portal? Vai explodir de variz gastroesofágica, tá? E eu já vi isso acontecer frequente, indicarem esplenectomia em paciente cirrótico. Não se deve indicar por causa da plaquetopenia. Todo cirrótico tem plaquetopenia, deixa ele quieto lá com a plaquetopenia dele, tá? Isso geralmente não tem grandes repercussões. Um paciente com plaqueta acima de 5.000, raramente ele vai ter sangramento espontâneo por causa da plaquetopenia, né? Gente, acho que de cirrose é isso. Eu não vou falar das complicações, não vou falar do tratamento das complicações. Eu queria mais relembrar o que é, que vocês entendessem o que é como que é a estrutura do fígado, a fisiologia, por que acontece a cirrose, tá? Complicação a gente pode falar numa outra aula. E basicamente não existe tratamento para cirrose, tá? Não existe nenhum tratamento que vai. Isso é uma pergunta frequente dos pacientes no consultório. O que vai fazer melhorar a cirrose, a fibrose do fígado? Não existe, tá? A gente trata a causa, então por isso que é importante buscar a etiologia. Então, eu tenho uma cirrose por hepatite viral, vou tratar o vírus. Tenho uma cirrose por álcool, orientar o paciente a ficar abstinente, né? E a gente trata as complicações, então a gente trata a CIT, trata variz gastroesofágica, trata encefalopatia, tá? Mas não existe tratamento para fibrose, para cirrose em si, tá? E outra coisa que é importante vocês entenderem é que a fibrose e a cirrose é irreversível, mas a função do fígado ela é oscilante, tá? Então não é porque o paciente em algum momento ele tem um child C, a função hepática bastante comprometida, que ele vai ser sempre um child C e que necessariamente ele vai para o transplante. Às vezes o paciente recupera a função do fígado, melhora a função, principalmente quando ele tem a causa tratada, tá? Isso a gente vê muito no paciente etilista. Às vezes ele lista para transplante, para transplantar eles têm que ficar abstinente por 6 meses, e durante esses 6 meses eles recuperam a função do fígado, eles melhoram a função do fígado, tá? E pode sair de fila de transplante, tá? É, eu acho que essa é a mensagem principal que eu queria deixar sobre cirrose. Agora eu vou falar sobre. É 1 hora para cada aula, né? Mais ou menos. Eu vou falar sobre insuficiência hepática aguda, para vocês entenderem a diferença de uma doença crônica e uma doença do fígado agudo. Alguém tem alguma dúvida? Estão vivos aí? Estamos, mas acho que ninguém deu para entender bem direitinho. Ah, certo. Eu vou interromper aqui e vou compartilhar o tal.
Vocês já tiveram aula do que essa semana? A gente teve de câncer daqui do minicurso, É. câncer gástrico, aí a gente teve tratamento endoscópico da obesidade, Uhum, aí ontem a gente teve também diarreia uhum. com a doutora Doriane, e a gente teve sobre clostridio, Uhum. colite pseudomembranosa, Nossa. aham, Uhum, com Mauro. uhum. Vai até sexta o curso? Até sexta. Uhum. Tá. Tá aparecendo a tela, né? Tá. Tá. Então, agora eu falei de cirrose, que é uma doença crônica do fígado, e crônica irreversível, né? Agora eu vou falar de insuficiência hepática aguda. Eu vou começar com um caso clínico, agora que eu já falei para vocês o que é a função do fígado, o que é a lesão de hepatose, para ver se vocês têm uma ideia do que é insuficiência hepática aguda. Tá? Então, é o primeiro caso que eu peguei aqui em Cascavel, eu tinha acabado de chegar, e quase tive vontade de ir embora. É uma mulher de 38 anos, até hoje ela é minha paciente. Ela iniciou com quadro de náusea, vômito, hiporexia, inapetência. Ela foi atendida no pronto atendimento, medicada com sintomáticos e liberada. 3 dias após, ela começou a notar surgimento de icterícia, colúria e acolia. História pregressa, não tinha nenhuma comorbidade, não usava nenhum medicamento, não tinha histórico de doença no fígado. De doença, de cirurgia prévia, só tinha um histórico de uma policistectomia em 2017, que não teve nenhuma intercorrência. Negava tabagismo, etilismo, uso de chás, ervas, garrafas. Gente, isso é super importante, faz parte da anamnese do paciente hepatopata, hein? Não é só perguntar sobre álcool, é perguntar sobre o uso de medicamento, de chá, de erva. É bem comum, ainda mais no nosso meio, que o brasileiro gosta de um chazinho, uma erva, ter hepatopatia por conta disso. Mas, enfim, então, um adendo. Não tinha nada de histórico familiar, e ela, no dia 27 de maio, ela tinha uma bilirrubina de 7,4, uma direta de 5, tá? Uma fosfatase e uma HbG pouco alteradas, então ela tinha muito mais alteração de bilirrubina do que de canaliculares, e transaminases bastante alteradas. Transaminase em torno de 5.000, TJ e TGP. Aliás, TJ em torno de 2.600, TGP de 5.900. O colega tinha solicitado uma colangio-ressonância, né, pensando que pudesse ser alguma coisa obstrutiva, mas a colangio-ressonância estava normal, e tinha sorologias para hepatite B e hepatite C não reagentes. E a sorologia para hepatite A, IgG reagente, quer dizer, era só contato prévio para hepatite A, né? Aí no dia 29 de maio, a bilirrubina dela foi para 12, as custas de direta de 10, mantinha a transaminase bastante alterada, tá? A albumina normal, que é um marcador de função hepática, né? O RNI estava um pouquinho alargado, 1,4, e hemograma normal. Aqui foi quando eles me chamaram. Então, no exame físico ela estava ictérica, não tinha mais nada de positivo, o abdômen era bem inocente. Aí foi solicitada a investigação para hepatopatia, tá? Por causa de hepatite aguda e hepatite crônica. E foi solicitado também um ultrassom com Doppler, porque a trombose aguda, né, de alguns vasos, principalmente o Budd-Chiari, que é das suprahepáticas, ele pode fazer um quadro agudo assim. O epidoppler é normal. E continuou piorando. A bilirrubina foi para 17, as transaminases tiveram um pouco de queda, aqui a TGP foi de 5.000 para 3.000 e pouco, a TGO para 1.800. O RNI um pouquinho alargado. E exame físico normal, tirando a icterícia, mas não tinha nada de confusão, sonolência, nem nada. Os exames de investigação começaram a sair, todos normais, e daí ela continuou subindo. A mulher estava em canário, a bilirrubina estava quase em 30. Né? Nessa hora, você pega e chora, né? E fala que foi fazer patologia. E não achava nada. E nesse momento eu iniciei corticoide para ela, depois eu vou falar por quê. Então, nesse momento, aqui no dia 3 de junho, ela tinha transaminases na faixa de 1.000 e 3.000, e uma icterícia importante, uma bilirrubina de 29,
né, as custas de direta, ou seja, refletindo o fígado mesmo, o fígado. E o RNI tinha largado mais um pouquinho, 1,56. A pergunta, não quero saber diagnóstico, o que causou, porque isso não vem ao caso, vocês não têm uma coisa muito de especialista, mas qual que é o diagnóstico sindrômico dessa paciente? O que ela tem? Ela tem uma hepatite? Ela tem uma insuficiência hepática? O que vocês acham que ela tem? Ela tem uma colestase? O que vocês acham? Eu não estou ouvindo vocês. Alguém está falando? Pessoal, vocês estão aí ou o Estamos. que vocês acham? Uma hepatite aguda? O que é isso? É difícil mesmo, eu sei, mas é para fazer vocês pensarem. As enzimas delas tava bem alterada, não tava? Isso é o quê? Colestase. Ou então, Não, e colestase é quando tem uma alteração da fosfatase da gama GT, lembra? ai, Ela tem uma hepatite aguda, né? ai, Alteração, a não hepatite é se refere à alteração hepatite. de transaminase, hepatócito, né? Então ela tem uma Eu, hepatite aguda. eu li aqui na minha anotação e falei errado. Uhum. Então ela tem uma hepatite, né? E ela tem alteração de função também. A bilirrubina está muito alterada, mas não tem uma obstrução, a coluna de ressonância dela estava normal. E a fosfatase e a gama-GT quase não alteraram. Então, é basicamente de função isso. A bilirrubina está aumentando por causa do prejuízo da função do fígado. Não é por obstrução, tá? E o RNI deu uma largada também. O RNI foi para 1,5, tá? O RNI, lembrando, tá? Que o RNI é marcador de função, tá? Então, ela fez uma hepatite, né? Alterou o hepatócito e isso está comprometendo a função. Bilirrubina quase em 30, com pouca colestase, aqui fosfatase do meio pouco alterada, e alterando o RNI, está tendo comprometimento da função, tá? Então, o que é definição de insuficiência hepática aguda? É o comprometimento rápido das funções do fígado, rápido e progressivo, e um fígado que previamente era normal, que não era doente, tá? E como que vai se manifestar a insuficiência hepática aguda? É um paciente que manifesta uma icterícia com alargamento do RNI, o RNI tem que ser maior que 1,5, e desenvolvendo encefalopatia. Então, essa é a definição de insuficiência hepática aguda. Desde que independe do valor de transaminase. Transaminase não tem relação com função. Transaminase mostra que está inflamado. O paciente ali tem uma hepatite importante, transaminase está estourado, né? Mas a definição de insuficiência hepática aguda é uma síndrome ictérica em um paciente que está desenvolvendo uma coagulopatia, então RNI maior que 1,5, e com o surgimento de encefalopatia, tá? Isso é a definição de insuficiência hepática aguda. Isso pode acontecer dentro de 26 e até 26 semanas, então, do surgimento da icterícia e da coagulopatia até desenvolver a encefalopatia, pode acontecer em até 26 semanas, tá? E num paciente que tinha um fígado previamente normal, que não tinha doença hepática. Algumas exceções são a doença de Wilson, a síndrome de Budd-Chiari e hepatite autoimune. Por quê? Porque elas são doenças que elas podem ser crônicas e ela abriu o quadro com uma agudização, que a gente viu. O paciente nem sabia que tinha doença no fígado, e ele abre o quadro com uma doença, com uma icterícia grave dessa, tá? Que é o caso dessa paciente. Depois ela acabou fechando com hepatite autoimune, tá? E a hepatite B também, ela pode ter esse comportamento que a gente chama de flare. O paciente que tem uma doença crônica, às vezes nem sabe que tem, e agudiza dessa forma, tá? E é uma doença que se confunde muito com a sepse. O paciente com sepse grave, ele tem comprometimento de todos os órgãos e sistemas, e um deles é o fígado. Então, quando o fígado está comprometido, o paciente tem icterícia, tem encefalopatia, tem coagulopatia, a gente não sabe daí se confunde se isso é secundário a sepse ou se é por falência do fígado propriamente. Existem várias situações que geram confusão, tá? Então, só alteração de transaminase, a gente pode ter lá 5.000 de transaminases, mas se não tem
icterícia não tem coagulopatia, a função dele, do fígado, permanece normal. Então, é apenas uma hepatite aguda importante, né? Agora, quando tem uma coagulopatia, uma icterícia, mas não chegou a desenvolver encefalopatia, então a gente tem uma lesão hepática aguda, tá? O hepatite é alteração de transaminases, basicamente. Começou a alterar a função, então tem icterícia com alargamento do RNI, mas ainda não desenvolveu encefalopatia, é lesão hepática aguda. Foi o que aconteceu com essa moça. Apesar dela ter uma bilirrubina quase em 30, o RNI alargado, ela não chegou a desenvolver encefalopatia. Então, ela não chegou a fechar critério para insuficiência hepática, para falência hepática. E o acute on chronic liver failure, que é um paciente que tem uma hepatopatia, que tem uma cirrose e por algum motivo agudiza. Ou às vezes nem é cirrótico, mas ele tem alguma doença hepática de base. Tem uma hepatite autoimune, tem uma doença de Wilson, por algum motivo ele faz uma agudização. Mas não é considerado insuficiência hepática aguda, porque insuficiência hepática aguda é um fígado que previamente não tinha doença. Aí, conforme o intervalo entre a icterícia e o surgimento da encefalopatia, a gente vai classificar a insuficiência hepática. Então, a insuficiência hepática hiperaguda, quando o intervalo entre a icterícia e a encefalopatia é de uma semana. Aquele quadro bem rápido, que a gente acha que é mais catastrófico, né? Chegou no pronto-socorro ictérico, fez coagulopatia, e em menos de uma semana estava encefalopata. Os pacientes fazem muita alteração de coagulopatia, às vezes fica com RNI lá incoagulável, tá? A icterícia mais ou menos. Eles fazem bastante hipertensão intracraniana, por isso que eles desenvolvem encefalopatia rápida. Porém, esses pacientes têm melhor prognóstico, tá? Em torno de 80 a 90% desses pacientes, eles vão reverter espontaneamente a função hepática. Eles não vão necessitar de transplante de fígado. Isso é uma coisa que vocês precisam entender também, que é uma confusão que gera entre os médicos. Não é porque o paciente tem uma insuficiência hepática aguda que ele precisa transplantar, tá? Existem, dentro da insuficiência hepática aguda, existem critérios para transplantar ou não. Esses pacientes com insuficiência hepática hiperaguda são os que tendem a sair, tem mais chance de sair espontaneamente, tá? E as principais causas de insuficiência hepática hiperaguda são o paracetamol, a intoxicação por paracetamol, hepatite A e hepatite E. Na hepatite insuficiência hepática aguda, o intervalo entre a icterícia e a encefalopatia é de uma semana a 4 semanas, então até um mês entre o surgimento da icterícia e a encefalopatia é aguda. Eles têm uma coagulopatia, uma icterícia intermediária, tá? Desenvolvem um edema cerebral intermediário também, e a sobrevida livre de transplante é em torno de 50% a 60%. Então, 50% a 60% tem chance de reverter também sem transplante. Tá? A principal causa é a hepatite B. Ou hepatite B aguda, ou um flare de uma hepatite B crônica. Mas aí também não considera como insuficiência hepática aguda, né? Porque é um fígado que previamente já tinha uma doença. Então, basicamente, aqui, hepatite B aguda. E a subaguda, que é aquele quadro mais arrastado, que não assusta tanto, mas é que, na verdade tem pior prognóstico. Então, aquele paciente que chega ictérico, e daí ele vai ficando ictérico, ele chega a ficar com uma icterícia muito importante, tá? Eu tive um paciente que usou bomba, depois usou chá de picão para ajudar, e ele chegou com bilirrubina de 50. Ele não era amarelo, ele era cinza de tão amarelo. Tá? E isso é uma coisa progressiva e lenta, mas em nenhum momento ele chegou a desenvolver encefalopatia. Tá? E esses pacientes, então, com uma insuficiência hepática subaguda, eles têm uma icterícia arrastada e progressiva, eles não fazem tanto a coagulopatia, às vezes o RNI fica lá 1,3, 1,4, 1,5, e o surgimento, o intervalo entre a icterícia e a encefalopatia é de 4 a 12 semanas. Então, é aquele quadro mais tardio, tem um comportamento subcrônico, na verdade é uma subaguda, né? Esse paciente pode ter achados até de uma doença crônica, ele pode ter ascite, edema de membros inferiores e até levar à insuficiência renal, tá? E a principal causa são as drogas não paracetamol, que foi o caso desse meu paciente, tá? E esses são os que têm pior prognóstico. Esses que têm o quadro mais arrastado são os que raramente o fígado recupera espontaneamente.
Então, em torno de 15 a 20% vão, apenas 15 a 20% é que ficam livres do transplante. Acho que isso entender o que é a insuficiência hepática aguda e esse diferencial aqui é o mais importante para vocês. Porque o que assusta mais é a hiperaguda, né? E daí o médico está lá no pronto-socorro, chega um paciente lá ictérico, com RNI coagulável, e no dia seguinte está encefalopata, e eles ficam já estão desesperados, né? Quem não lida com o fígado já está desesperado, porque tem que listar para transplante, tem que ir para o transplante. E não é bem assim. Esse paciente é o que tem mais chance de sair espontaneamente, tá? Até porque transplantar um paciente desse é muito grave. É um transplante muito difícil, é um transplante que tem uma alta taxa de mortalidade. Então, isso eu acho que é importante vocês, independente da especialidade, vão fazer plantão lá no pronto-socorro, entender isso. Lógico, diante de um quadro de insuficiência hepática aguda, tem que chamar o especialista, tem que chamar uma equipe de transplante. Mas entender que esses quadros de evolução mais abrupta, mais rápida, são também os que têm melhor prognóstico. Não sei se vocês tinham ideia disso. Já ouviram falar sobre isso? Eu não tinha, não conseguia diferenciar, assim, sabe? Ver assim, geralmente a gente acha que o que é mais rápido, assim, ainda mais pela encefalopatia é mais grave, né? Tá. Uhum. E justamente aquele caso mais arrastado, a gente acha que, não, vai sair, né? Tá muito arrastado, ainda não desenvolveu encefalopatia, e não é verdade, né? Aham. Então, quais que são as causas quando diante de um paciente com uma insuficiência hepática aguda? A gente tem que buscar também as causas de insuficiência hepática aguda. Então, existem várias causas. Causas virais, então, o vírus da hepatite A, da hepatite B, hepatite E. Hepatite D só existe em paciente que tem hepatite B. Não tem por que ficar pesquisando vírus de hepatite D em paciente que não é portador de hepatite B ou tem uma hepatite B aguda, tá? A C não faz esse padrão de... Não sei se quem de vocês aí assistiu a aula sábado de hepatite C, mas lembrem que a hepatite C é mais um comportamento crônico. Ela não é uma doença que faz manifestação grave quando aguda, nem que agudiza quando é crônica, tá? Então, hepatite C não faz insuficiência hepática aguda. Tem um outro relato na literatura, mas de praxe não faz. E tem os vírus não hepatotrópicos, que a gente tem que lembrar, faz parte do diagnóstico diferencial. Então, citomegalovírus, Epstein-Barr vírus, o vírus da febre amarela pode fazer uma insuficiência hepática aguda grave. O herpes, ainda bem, o herpes é incomum, porque quando faz uma insuficiência hepática aguda por herpes, é catastrófico, tá? E geralmente esses pacientes aí fazem muito encefalopatia, porque geralmente eles fazem uma encefalite herpética também. Aí não escapa, tá? Aí é um quadro muito grave. Eu acho que nunca vi por herpes, mas por Epstein-Barr e por citomegalo eu já vi. Lembrar de drogas, tá? Tem aquelas que são idiosincrásicas, então, que é o hospedeiro dependente. Então, independente da dose, em algum momento pode desenvolver uma insuficiência hepática. Então, é o caso, principalmente, da isoniazida, rifampicina, que são drogas usadas para tratamento da tuberculose, né? O ácido valproico, que é um medicamento bastante usado no nosso dia a dia. E tem aquelas que são doses dependentes. O disparado, que é mais comum é o paracetamol, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar em caso de insuficiência de hepatite aguda, insuficiência hepática aguda por paracetamol. Só que é dose dependente. E isso é um erro comum também. O paciente hepatopata não pode usar paracetamol. O médico tem medo de prescrever paracetamol para o paciente que tem cirrose ou que tem alguma hepatopatia. Não é verdade. Até a dose que tem potencial de causar insuficiência hepática aguda, em média, é acima de 10 gramas, tá? Então, paracetamol de 500 miligramas, o paciente teria que usar 20 comprimidos, né? De uma vez, tá? Até 2 gramas por dia é seguro até nos pacientes com cirrose, tá? Então, é um erro frequente. O paciente cirrótico não usa paracetamol porque ele tem medo de usar paracetamol, porque é uma causa de insuficiência hepática aguda, mas é dose dependente. E pelo contrário, o anti-inflamatório, que ninguém dá bola, né? Aí o paciente não usa paracetamol, tem dor, fica usando anti-inflamatório. Anti-inflamatório, sim, é um remédio que não deve ser usado para hepatopata crônico, tá? E ele também não é tão comum quanto o paracetamol, mas dependendo da dose, ele também pode causar insuficiência hepática aguda.
Também chás, ervas, tem vários que podem causar insuficiência hepática aguda. As doenças metabólicas, então, como eu falei, a doença de Wilson, que é o pneu de cobra, ela pode se manifestar de uma forma aguda. A cetose hepática aguda da gravidez, esse ano, no começo do ano, a gente perdeu uma paciente, assim, a situação catastrófica. É uma gordura súbita que aparece no fígado mesmo, da gestante, tem que interromper a gestação e pode levar a um quadro de insuficiência hepática aguda. E essa paciente foi o que aconteceu. Na época, até o serviço de transplante aqui não estava tendo, porque o cirurgião estava afastado, a gente mandou para Curitiba, mas em um dia ela fundou e foi a óbito, tá? Então, na gestante, assim, podem acontecer várias complicações relacionadas à doença do fígado, e uma das mais comuns é a esteatose hepática aguda da gestação. Doenças sistêmicas, cardiovasculares, então insuficiência cardíaca direita pode levar a uma falência hepática, a síndrome do Budd-Chiari, que é uma trombose aguda das suprahepáticas, tá? Também já tive óbito por um paciente com insuficiência hepática aguda por síndrome do Budd-Chiari. E tem as doenças sistêmicas que podem fazer acometimento do fígado. Então, por exemplo, uma hepatite isquêmica. Então, tem paciente que está com uma sepse grave, está chocado, está com droga ablativa em dose alta. Ele acaba fazendo comprometimento da função do fígado, mas não que necessariamente seja do fígado propriamente, é secundário aquele choque que ele está, daquela situação de choque, tá? Outras doenças sistêmicas, como, por exemplo, síndrome hemofagocítica, a febre amarela. Quando eu estava fazendo fellow de transplante, estava um surto de febre amarela em São Paulo, e vários pacientes jovens tendo febre amarela e fazendo insuficiência hepática aguda. E a experiência, o Einstein e o HC de São Paulo transplantaram um paciente por insuficiência hepática aguda por febre amarela, e foi catastrófico. Então, são doenças que, basicamente, elas são doenças sistêmicas, elas não são doenças do fígado. Elas são doenças sistêmicas que acometem o fígado. Não, o que a gente concluiu é que não deve transplantar esses pacientes, porque depois que transplanta, piora muito mais a inflamação, porque o paciente está inflamado, aí coloca o fígado, né, um órgão que não é dele, num organismo inflamado. Foi catastrófico, assim, o resultado desses pacientes que transplantaram por esses motivos. Então, principalmente nessa época, foi bem na época que eu estava lá, que era o surto da febre amarela, basicamente, quase todos os pacientes que transplantaram por febre amarela morreram. Aí, paciente jovem, tinha uma paciente da minha idade, assim. É o contrário dessas doenças que são doenças do fígado propriamente, né? Então, hepatite autoimune, a hepatite por vírus, é o vírus hepatotrópico, né? A doença é no fígado propriamente. É a síndrome de Budd-Chiari, que é uma trombose da suprahepática, da veia do fígado. É diferente, a doença começou no fígado, depois ele vai ter repercussão sistêmica, mas a doença é do fígado. É diferente. A doença sistêmica com cometimento hepático não deve transplantar, porque o resultado é catastrófico. Então, basicamente, o que acontece por algum motivo, o fígado vai sofrer uma agressão, né? Então, vai ocasionar uma lesão de hepatócito, necrose, apoptose, tudo isso vai ativar o sistema imune. E, basicamente, se o paciente cirrótico já é inflamado, vocês coloquem aí que o paciente com insuficiência hepática aguda é 10 vezes mais inflamado, tá? Acho que vocês já estão acostumados com esse termo, né? CIRS, a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, esse paciente tem uma CIRS grave, tá? Por conta dessa agressão aguda, gera muita inflamação, né? O fígado é um órgão de função metabólica importante. Então, a CIRS desencadeada numa insuficiência hepática aguda é muito grande. E quase todas as complicações graves vão estar relacionadas a isso, tá? E as complicações, como o fígado é um órgão que tem funções em todos os sistemas, as repercussões vão ser multissistêmicas, né? E além da CIRS, né, que faz uma inflamação em todo o organismo, pelo comprometimento da função do fígado, vai ter repercussão em vários órgãos e sistemas. Então, pela CIRS, o organismo vai estar em um estado de hipercatabolismo, vai estar quebrando muita energia, né? Vai ter um alto gasto calórico. Lembrando das funções do fígado, metabolismo do fígado, então vai diminuir a gliconeogênese, então vai ocasionar hipoglicemia.
o fígado não vai conseguir depurar o lactato, então vai ter uma acidose láctica, vai aumentar o lactato. Também não vai conseguir depurar a amônia, então vai ter um aumento da amônia circulante, e é um dos motivos também para desenvolver encefalopatia. E, obviamente, não vai estar produzindo os fatores de coagulação, por isso que até o RNI maior do que 1,5 é um dos critérios diagnósticos para insuficiência hepática aguda, então vai ter um distúrbio de coagulação. Não só do RNI, aí o negócio é catastrófico mesmo na insuficiência hepática aguda. Tem alteração de TAP, de KPTT, de fibrinogênio, de fator 5, de fator 8, e é muito difícil a gente saber manejar, às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente tem coisa que a gente nem consegue dosar. Aqui em Cascavel, por exemplo, a gente não consegue dosar fator 5. Então a gente não sabe, às vezes, o que tem que repor, se repõe plasma, bioprecipitado. Uma coisa que eu digo para vocês, não tem sentido nesses pacientes repor vitamina K, tá? O paciente não está produzindo mais o fator de coagulação, o RNI. A vitamina K, ela serve para corrigir RNI em paciente que tem deficiência de vitamina K. Então, por exemplo, o paciente que tem uma colestase, ele tende a diminuir a absorção da vitamina K, e por isso que às vezes o paciente que tem colestase ele pode alargar o RNI, tá? Porque o RNI, tá, é um fator que é dependente da vitamina K para ser absorvido. Então, em geral, a gente pode, paciente com RNI alargado, por exemplo, RNI alargado por causa de varfarina, você pode fazer uma vitamina K e reverter, né? É o, o canaquion, né? Mas não no paciente que está com falência hepática aguda, ele não está produzindo. Então, o problema não é absorção, é não produção. Aí é só plasma, né? Isso é um erro frequente, tá? O paciente lá com insuficiência hepática aguda e o pessoal dando vitamina K, não tem sentido, tá? Gera confusão, assim. O paciente pode fazer pela CIRS, fazer uma lesão pulmonar aguda e até levar um pulmão de SARA. A encefalopatia, que inclusive faz parte do diagnóstico da síndrome de insuficiência hepática aguda, né? E por que acontece encefalopatia? Primeiro, porque tem um edema cerebral, tá? Por causa dessas toxinas. Depois que esse paciente tende a fazer uma hiponatremia, esses pacientes, eles tendem a perder sódio, e isso faz desencadear também edema cerebral. E o principal motivo, isso também é questão de prova até, e uma questão que gera bastante confusão. A encefalopatia hepática na insuficiência hepática aguda é diferente da encefalopatia na cirrose. Na insuficiência hepática aguda, ela acontece por excesso de amônia, tá? Então, por causa desse edema cerebral e excesso de amônia. O fígado não está conseguindo depurar a amônia, está acumulando demais, vai para o sistema nervoso central e faz a encefalopatia hepática. E, além disso, né, tem o edema e uma síndrome de hipertensão intracraniana. É diferente da fisiopatologia da encefalopatia na cirrose. Na cirrose, não acontece tanto por excesso de amônia. O que acontece na cirrose é que o paciente tem hipertensão portal, e por conta dessa hipertensão portal, acontece um shunt, acontece um desvio da circulação da porta para a circulação sistêmica. E aí vai desviar mais amônia para o sistema nervoso central. Então, então, é importante entender isso, porque até isso tem impacto no tratamento. Tá? Então, na cirrose, não é tanto por excesso de amônia, é por um shunt porta sistêmico. Vai desviar a amônia do sistema porta para o sistema nervoso central. É obrigatório no paciente com cirrose ter hipertensão portal e ter o shunt para desenvolver encefalopatia, senão ele não faz encefalopatia. Diferente do paciente com insuficiência hepática aguda, ele não tem hipertensão portal, ele não tem shunt. A encefalopatia acontece única e exclusivamente por excesso de amônia. Tá? Isso também uma situação que gera bastante confusão. Esses pacientes vão ficar imunodeprimidos, tá? Porque essa CIRS, ela provoca uma supressão até a nível de medula, tá? Outra questão também, que eu não, não falei para vocês, mas boa parte dos macrófagos circulantes no nosso organismo são as células de Kupffer, são os macrófagos do fígado. Mais ou menos 80% dos macrófagos que a gente tem circulando, que são células de defesa, né? São as células de Kupffer. Então, numa insuficiência hepática aguda, esse paciente vai diminuir a função dos macrófagos do fígado, né? E, além disso, tem uma função também de supressão na medula. Por isso que esse paciente é um paciente de alto risco para sepse. O que mais causa óbito no paciente com insuficiência hepática aguda não é
a falência do fígado em si, é a sepse, tá? Boa parte deles vão desenvolver sepse. Por conta de toda essa CIRS, ele vai estar também no estado hiperdinâmico, vai aumentar o débito cardíaco, isso pode até causar repercussão diretamente no coração. Pode ocorrer uma supressão também na adrenal e uma produção inadequada de glicocorticoide, e isso piorar o choque, né? Quando é um paciente que já está inflamado, já tem uma CIRS, ele tem uma tendência a fazer um choque pela CIRS, e também a deficiência da produção de corticoide vai piorar o choque. Tá? E o rim, novamente, o rim é um órgão que está diretamente ligado ao fígado. O rim quase sempre vai sofrer junto com a insuficiência hepática aguda, por vários mecanismos, por nefrotoxicidade, por causa de droga, por causa de contraste, por causa de hipoperfusão, né? Então, novamente, essa CIRS inflama o organismo e diminui o fluxo para o fígado, para o rim, tá? Então, vejam, entendam que é uma situação extremamente grave que faz repercussão em todos os órgãos do sistema. Tá? Na avaliação clínica inicial, então é importante a gente saber, identificar, fazer uma anamnese adequada. Geralmente o paciente vai estar confuso ou encefalopata, então a gente tem que conversar com alguém próximo, algum familiar, alguém que esteja acompanhando a história do paciente, buscar entender o que causou aquilo, tá? Porque também é a mesma situação, a gente tem que procurar tratar a causa, tá? Perguntar sobre o uso de medicações, sobre o uso de drogas, história de viagem, para pensando em epidemiologia de algumas hepatites virais, né? E, obviamente, fazer uma avaliação completa. Então, além de pesquisar os fatores causais, avaliar a função hepática e os órgãos que podem avaliar a função dos órgãos que podem ser acometidos. Então, esse paciente tem que ser monitorado. Precisa ficar fazendo transaminase todo dia? Não, não precisa, tá? Transaminase mostra, eu sei que o fígado está inflamado, ele ficou tão inflamado que levou a uma insuficiência hepática aguda. O que a gente precisa monitorar todo dia? É o RNI e a bilirrubina. E a albumina? Por que não fica dosando albumina no paciente com insuficiência hepática aguda? Que a albumina é um marcador de função. Porque a albumina ela tem uma meia-vida longa, a meia-vida da albumina é em torno de 21 dias. Então, se o quadro é agudo, né, às vezes ali 1, 2 semanas, às vezes nem chega a alterar muito a albumina, tá? Então, isso também é um exame que é desnecessário na avaliação do paciente com insuficiência hepática aguda. A albumina não é parâmetro. Então, é basicamente os fatores de coagulação, então o RNI, é importante dosagem também, se possível, do fator 5, tá? PTPA e a bilirrubina, tá? E lógico, monitorar o rim, monitorar a hipoglicemia, monitorar distúrbio hidroeletrolítico, porque tudo isso vai ter repercussão por conta da insuficiência hepática. E também é importante monitorar a gasometria e o lactato, porque lembrando que esses pacientes, eles por conta do metabolismo do fígado que não está funcionando, os pacientes tendem a ter uma acidose metabólica e ficar com lactato bem alto, que é pior prognóstico, né? Aí o manejo então, de paciente grave, né, pesquisar cultura, sempre de urina e de sangue, mesmo que o paciente não tenha suspeita de infecção, mas a gente tem que ter entrado numa cultura, porque esse paciente provavelmente em algum momento vai desenvolver sepse e a gente precisa saber, procurar identificar que bactéria que ele tem. E ficar atento, porque o paciente é um paciente muito grave, então é um paciente que tem que ser visto diariamente, 2 a 3 vezes por dia, pelo especialista, e monitorado de perto, e muitas vezes ele vai acabar indo para cuidados intensivos, ele tem que estar dentro de uma UTI, tá? Alguns critérios de gravidade, então aqui eles separam por critérios paracetamol e não paracetamol. Por que eles separam? Porque o paracetamol, não sei se vocês lembram que eu falei que ele faz aquele quadro mais hiperagudo, ele faz muito distúrbio de coagulação, pouca icterícia, né? E ele faz muita acidose metabólica, tá? Então, uma acidose metabólica com pH de 7 menor que 7,3, quando a causa é o paracetamol, já é critério de gravidade, tá? O RNI mais alargado, maior que 3, o comprometimento do rim, então, por isso é critério de gravidade, é um paciente que precisa estar na UTI. E como eu falei para vocês, nem todo paciente que tem insuficiência hepática aguda vai precisar de transplante, principalmente quando ele tem esse quadro mais abrupto, né, que parece mais catastrófico,
meio, que é o interagudo, mas em geral ele tem mais chance de sair. Então, existem modelos prognósticos para avaliar quais são os pacientes que têm mais chance de sair ou não sem transplante. Porque, óbvio que se o paciente puder não transplantar, é melhor para ele, porque é um transplante muito difícil, muito grave. Um paciente que está inflamado, que tem uma CIRS, você vai colocar um fígado que não é dele num órgão, num organismo inflamado. É um paciente que às vezes já está infectado, está séptico. Então, o transplante, indicação de transplante nesses pacientes é muito difícil, tá? E existem alguns modelos prognósticos para tentar orientar qual paciente que não tem chance de ficar livre de transplante. O modelo mais aceito no mundo inteiro, mais utilizado, é o modelo do King's College, e ele divide os pacientes com insuficiência hepática aguda por paracetamol e não paracetamol. Então, os pacientes com insuficiência hepática aguda por paracetamol, quando eles têm uma acidose metabólica com pH menor que 7,3, já pode ser uma indicação de transplante, tá? Ou quando tem o RNI maior que 6,5, então lembrando que esses pacientes fazem muitos estudos de coagulação, né? Ou o lactato maior que 3,5, também pode ser indicação de transplante no paciente com insuficiência hepática aguda por paracetamol, tá? Ou também a encefalopatia grau 3 ou 4. Né? Já nos pacientes de outras causas, então qualquer outra causa é separado assim, tá? O paciente chega com insuficiência hepática aguda. Essa insuficiência hepática aguda é por paracetamol ou não paracetamol? Não é paracetamol, então aí são esses critérios que a gente vai avaliar. Então, o RNI maior que 6,5 isolado já é indicação de transplante, ou 3 dos seguintes fatores. Idade menor que 10 e maior que 40. Por quê? Porque os extremos de idade têm pior prognóstico, tá? Essa faixa etária entre 10 e 40 são os que têm chance de ter melhor evolução sem o transplante. Conforme a etiologia, então, se não é por vírus, por hepatite A, nem por hepatite B, nem por droga, tem pior prognóstico. Então, por exemplo, uma gestante com estetose aguda da gestação, não é nenhuma dessas causas, é pior prognóstico. O intervalo entre a icterícia e encefalopatia é maior que 7 dias, então foi aquilo que eu falei, quanto mais arrastado, mais pior prognóstico. Ou RNI maior que 3,5, ou a bilirrubina maior que 17,5. Então, nos casos não paracetamol, RNI maior que 6,5 ou 3 desses fatores, tá? Então, são pacientes que têm menos chance de recuperação da função hepática e são pacientes que têm indicação de transplante. Esse é o critério de King's College, que é mais indicado, que é mais usado no mundo inteiro, tá? E o critério do Clichy, que ele é um pouco, ele também é aceito, mas ele gera um pouco de questionamento, porque ele se baseia basicamente na dosagem do fator 5. Então, é um paciente que tem uma encefalopatia grau 3 ou 4, encefalopatia grau 4 é o paciente já em coma, tá? E quando é menor do que 30 anos, quando tem o fator 5 menos do que consumido, menos do que, com um valor menor do que 20%, ou menor do que 30% para maiores de 30 anos. Aqui no nosso meio, a gente nem consegue usar o fator 5, não tem nenhuma ideia. Tá? Então, o ideal é você associar os modelos prognósticos, né? Mas aqui no nosso meio, a gente acaba usando mais o college para indicar transplante. E obviamente, isso aí é só para vocês saberem que essa indicação de transplante ou não vai ser de uma equipe de transplante, né? Mas só para vocês terem uma ideia. E essa indicação de transplante é muito difícil, assim, porque às vezes você espera, porque acha que o paciente vai recuperar e perde o momento de transplantar, o paciente ficou muito grave. E existem limites para o transplante, não pode transplantar um paciente muito grave, porque a mortalidade é quase 100%, você vai jogar o órgão fora, né? E existe uma escassez de órgão, então você tem que otimizar o órgão também. E, por outro lado, às vezes você transplanta um paciente que não precisaria ser transplantado, né? Às vezes o paciente vai recuperar e você transplantou precoce e o paciente que ia sair. Eu acho que para quem trabalha com transplante, a situação mais difícil é indicar transplante em insuficiência hepática aguda. E aqui, deixa eu ver que horas são, 1:40.
Então, falar brevemente sobre o tratamento da insuficiência hepática aguda, mas basicamente consiste em manejo do paciente grave. Não sei se vocês já têm noção de UTI, de cuidado do paciente grave, mas insuficiência hepática aguda, você tem que entender que tem que procurar estadiar se ela é hiperaguda, aguda ou subaguda, porque isso tem relação com o prognóstico, né? Sempre, diante de um diagnóstico de insuficiência hepática aguda, tendo ou não indicação de transplante, o paciente tem que estar sendo acompanhado por uma equipe de transplante, tem que estar sendo avaliado por um especialista uma ou duas vezes por dia. E é um paciente grave, é um paciente que basicamente é um paciente para UTI, é um paciente para cuidados intensivos, tá? Porque o acometimento é basicamente multissistêmico. Como eu falei, a sepsis é o que mais mata nesses pacientes. 55 a 90% dos pacientes vão desenvolver sepsis em algum momento. Não só porque eles ficam imunodeprimidos, mas também porque eles ficam mais invadidos. Esses pacientes estão com catéter central, eles estão com sonda vesical, às vezes eles estão com sonda nasointeral. É um paciente que ele está muito debilitado, né? Então, medidas gerais, tudo isso que eu já falei, né? Tentar identificar o intervalo de tempo entre a icterícia e a encefalopatia, que isso tem relação com o prognóstico. A acetilcisteína. A acetilcisteína, ela tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório. Ele é o que é meio questionável, assim, o que é bem estabelecido já, porque ela é o medicamento de escolha, é o antídoto para intoxicação por paracetamol, tá? E são em doses cavalares, é uma dose super alta, gente. Eu nem sei de cabeça, a gente tem que olhar, mas é uma dose muito alta que se usa para insuficiência hepática aguda por paracetamol, a dose da acetilcisteína, tá? Mas, em geral, para pacientes que têm uma insuficiência hepática aguda com uma encefalopatia leve, então com uma encefalopatia grau 1 ou 2, os estudos mostraram também que tem algum benefício da N-acetilcisteína, principalmente em evitar que o paciente vá para o transplante, tá? Então, é bem estabelecido para o paracetamol, mas tem alguns estudos que sugerem que deve ser usado para aquele paciente que não é tão grave, tem uma encefalopatia grau 1 ou 2. Grau 1 é aquele paciente que tem um déficit de atenção, está um pouco lentificado, tá? O grau 2 é o paciente que está mais sonolento, está um pouco confuso, tá? Então, esse é o grau 2. O grau 3 é um paciente já mais subnubulado, corporoso, e o grau 4 é o coma. É importante a gente fazer o manejo desse paciente, fazer um adequado manejo cardiovascular. Então, o paciente frequentemente vai estar chocado, né, por causa da CIRS, então ele vai estar com hipotenso, também por causa da supressão da adrenal, da baixa produção de corticoide. Então, a gente precisa expandir o intravascular dele, precisa dar volume, tá? Então, isso é feito de preferência com cristalóide, soro fisiológico e ringer lactato, tá? Cuidado com o ringer lactato, porque o ringer lactato tem uma tendência a aumentar o potássio, ele já tem potássio, tá? A não ser que seja ringer sem potássio, mas a maioria dos ringer lactato tem potássio. E é um paciente que já tem uma tendência a fazer insuficiência renal e fazer hipercalemia, né? Só que também é muito tênue, tá? Tem que expandir, tem que abrir o intravascular, mas também evitar a sobrecarga de volume. Porque a sobrecarga de volume, ela vai piorar tudo sistemicamente e pode piorar principalmente o edema cerebral, né? Aí, no paciente chocado e responsivo a volume, obviamente, como todo paciente grave, a gente vai lançar mão de droga vasoativa, né? Seja ela noradrenalina ou vasopressina ou as duas associadas, né? E no paciente que tem um choque refratário, o que é o choque refratário? O paciente que não respondeu ao volume, foi iniciado a droga vasoativa, né? Então, ou a noradrenalina ou a vasopressina, e mesmo assim ele não está respondendo, aí a gente pode lançar a mão do corticoide também, como pensando que pode ter um componente de insuficiência adrenal, né? Suporte ventilatório é igual ao paciente grave, então, o paciente que está dando sinais de falência respiratória, ele deve ser de intubação. Os parâmetros ventilatórios são basicamente, isso aqui eu não vou entrar em detalhe, mas é basicamente os mesmos parâmetros que a gente usa para todo paciente, tá?
E o que é importante nesses pacientes é evitar de ficar aspirando muito, ficar mexendo muito, porque essas oscilações podem piorar o edema cerebral também, tá? Lembrar de que esse paciente está com um catabolismo muito acelerado, tá? É uma situação, o CIRS demanda muito do metabolismo, essa inflamação sistêmica. Então, esse paciente tem que alimentar precoce e o quanto antes, principalmente se é um paciente que é candidato a transplante, né? Não pode deixar ele desnutrir demais. De preferência, a dieta enteral, que é mais fisiológica, né? Então, se ele está entubado, tem que passar uma sonda nasoenteral para começar a dieta enteral. Mas se ele tiver alguma contraindicação, principalmente por uma questão do íleo paralítico, né? Como os pacientes graves ficarem com mau funcionamento do intestino, né? Ficarem com estase, aí às vezes pode precisar de uma nutrição parenteral total, NPT, que é uma alimentação por uma veia central, né? Ou subclave ou jugular. Mas, de maneira geral, é dieta enteral. Cuidar com a hipoglicemia, lembrando que o fígado faz parte da gliconeogênese, então você tem que tende a fazer hipoglicemia. Cuidar com a hiponatremia, que é uma complicação frequente. Então, manter o sódio um pouco mais alto, em torno de 40, 145, porque a hiponatremia também piora a edema cerebral, né? Sempre ficar de olho no lactato. O que é o lactato? O lactato, basicamente, é um marcador de má perfusão tecidual. Então, quanto pior o choque, quanto pior a perfusão. O que é a definição de choque? Choque, na verdade, não é... A definição de choque não é hipotensão. A definição de choque é má perfusão dos tecidos, tá? E quanto pior o choque, mais vai aumentar o lactato. Então, o lactato alto é um marcador de mau prognóstico. E, às vezes, pode ser uma indicação de diálise. E o rim, como sempre, um dos órgãos mais primitivos, vão ter alguma disfunção renal. A gente não deve poupar a hemodiálise nesses pacientes, então deve sempre trabalhar em conjunto com a equipe da nefrologia. Esses pacientes, frequentemente, eles precisam de hemodiálise, tá? E o distúrbio de coagulação é uma catástrofe, né? Vários distúrbios de coagulação. Então, como eu falei, quando tem alteração do TAP, em geral, a gente vai indicar o plasma. Não tem por que fazer vitamina K nesses pacientes. Eles não estão mais produzindo, então tem que fazer plasma, né? Vitamina K, alteração do TAP relacionada alteração de plaqueta, em geral, raramente a gente transfunde plaqueta. Plaqueta a gente só transfunde quando tem algum sangramento ativo, uma plaqueta baixa, né? Em geral, abaixo de 5.000. Lembrar que esses pacientes consomem também fibrinogênio, fator 5, fator 8. Então, nesses casos, a gente pode precisar de fio precipitado. E protado, assim como operam fatores de dilatação e vão ter mais predisposição a sangramento, eles também alteram os fatores coagulantes. Então, eles têm uma tendência aumentada a fazer eventos trombóticos. Então, é um paciente extremamente difícil de lidar. Você precisa corrigir o fator, mas ao mesmo tempo ele tem aumento de trombótico, então será que tem que deixar heparina ou não? O paciente provavelmente vai ficar amado. Então, a gente tem que pesar, mas é bem difícil de manejar. Mas acho que é uma das situações mais difíceis, assim, instigantes, manejar esse tipo de população desses pacientes com insuficiência hepática aguda. E a hemoglobina, em geral, esses pacientes vão ficar com uma anemia, frequentemente eles estão em sangramento, então vão piorar a anemia. Não precisa deixar a hemoglobina muito alta, deixa em torno de 7, que tá bom, tá? Também a gente não pode corrigir demais a fator de coagulação, porque esse paciente vai ficar hipervolêmico, né? Vai sobrecarregar, tá? E as plaquetas, em geral, como eu falei, em geral, mesmo tendo uma plaquetopenia importante, a gente só repõe quando ela está abaixo de 10.000, né? Ou quando tem algum sangramento. Aqui também é uma diferença entre o paciente cirrótico e o paciente com insuficiência hepática aguda. Na insuficiência hepática aguda, ele desenvolve plaquetopenia por causa da supressão da medula mesmo, tá? Ele para de produzir. É diferente do cirrótico, que o motivo é hipertensão portal e esplenomegalia, e o baço que fica retendo, né? Então, isso é uma coisa que causa confusão também. Às vezes o paciente chega plaquetopênico, né, e está com uma falência hepática, e o médico acha, não, ele já é crônico, na verdade, né, porque ele já tem plaquetopenia. Mas não, na insuficiência hepática aguda pode ter plaquetopenia por consumo.
E o manejo das infecções, que é super importante ficar em cima, tá? Então, 60 a 80% dos pacientes vão desenvolver sepsis em algum momento, tá? É o maior risco, a maior causa de mortalidade nesses pacientes, principalmente depois do transplante. E a principal foco é o pulmão. Então, a partir do momento que o paciente entrou com insuficiência hepática aguda e tem critério de gravidade, é rastrear a infecção ativamente, não esperar ele estar manifestando, tá? Até porque leucócito, PCR, esses pacientes perdem parâmetro, ele está inflamado, vai estar alterado sempre, né? Evitar, então, catéter desnecessário, ficar invadindo o paciente desnecessariamente, apesar de, por ser um paciente de UTI, geralmente ele vai estar bastante invadido, né? E a infecção fúngica, a gente deve pensar sempre naquele paciente que está há 2 a 3 semanas já com tratamento com antimicrobiano e não está melhorando, não está respondendo, tem que sempre pensar que possa ter uma infecção fúngica associada. E a mortalidade é muito alta. Aí também é um questionário se a gente começa antibiótico profilático ou não, né? Se o paciente, a gente não sabe se toda aquela alteração que ele está tendo é por causa da sírdose ou se tem um foco de infecção. Mas, em geral, é o paciente mais grave, então, com uma encefalopatia grau 3 ou 4, que está com uma hipotensão refratária, né? Ou o paciente que vai ser candidato a transplante, em geral, a gente indica antibiótico profilático, mesmo sem saber se tem foco de infecção. E aí, o que é o antibiótico profilático? É tiro de canhão mesmo, tá? Depende do serviço, depende do perfil do hospital, mas aqui no nosso serviço de transplante, quando tem paciente a candidato a transplante, eu já indico pipetazo, que é a piperacina tazobactam, mais vancomicina, que nem sempre o paciente consegue usar, porque geralmente está com rim alterado, e mais um antifúngico, geralmente é a mifafungina. O paciente nem está infectado, mas ele já tem tiro de canhão, porque é um paciente que morre por sepsis brincando, né? E o manejo neurológico é basicamente o manejo do edema cerebral. O ideal seria monitorar a hipertensão intracraniana desse paciente. Obviamente que a gente não vai ficar passando catéter nesses pacientes que já estão com estudo de coagulação, tá? Mas a gente pode monitorar a pressão intracraniana através de métodos indiretos, então através do Doppler transcraniano, da espectroscopia, que é tipo um fundo de olho, né? E a meta é controlar a PIC, a pressão intracraniana. O padrão ouro para monitorar a PIC é o método invasivo, é um catéter dentro do sistema nervoso central. Só que nesses pacientes é botar na fogueira, né? Passar um PIC, porque o risco de sangrar para o sistema nervoso central é muito grande. Mas o ideal seria manter a PIC, a pressão intracraniana, em torno de 20 a 25. Para isso, então, a gente mantém algumas medidas gerais, então, evitar de ficar aspirando estímulos, né? Controlar o sódio, lembrando que a hiponatremia piora o edema cerebral, corrigir os outros fatores, os outros tipos metabólicos, como hipohiperglicemia, deixar a cabeceira mais elevada, intubar o paciente que está com uma encefalopatia mais importante, grau 3 ou 4, né? E o manitol, não, acho que já passei. O manitol para controle da pressão intracraniana. A lactulona, que é o tratamento de escolha para encefalopatia no paciente com cirrose, na insuficiência hepática aguda não tem muita evidência, tá? E buscar as causas, né? Que nem eu falei, tanto na cirrose como na insuficiência hepática aguda, a gente tem que tratar a causa, tá? Então, se é uma insuficiência hepática aguda por paracetamol, é a acetilcisteína em doses altas. Só que a acetilcisteína, ela tem que ser começada precoce, não adianta 3 dias depois que ingerir o paracetamol, tá? O ideal é ir até o máximo de 24, 48 horas. No caso de, por exemplo, hepatite autoimune, aí é corticoide em dose alta. Então, conforme a causa, a gente vai tratar a causa. E esses dispositivos hepáticos aqui a gente não tem no nosso meio, seria tipo uma diálise hepática. Isso aqui no Brasil ainda é meio experimental. Tem alguns serviços em São Paulo e em Porto Alegre que fazem, mas é tipo uma diálise hepática. Geralmente é utilizado como ponte para transplante, porque esse paciente tem uma urgência de transplantar. Isso até é diferente, na fila de transplante, eles são prioridade, então eles não são listados como pelo MELD, tá? Eles são, quando ele fecha por insuficiência hepática aguda e tem que fazer um transplante,
ele é o primeiro da fila do estado com o tipo sanguíneo dele. Mas muitas vezes não dá tempo, principalmente estados que tem muita gente na fila, tipo São Paulo. Então, eles lançam mão do MARS, que é um dispositivo tipo uma diálise hepática. Aqui no Brasil, os casos que eu vi nunca funcionam bem, mas fora eles têm mais experiência. E o transplante, né, que é o tratamento definitivo, quando bem indicado, e a gente tem indicação difícil, mas lembrando que a mortalidade é bem maior do que no transplante eletivo, né, no transplante de um paciente cirrótico. E a única contraindicação ao transplante seria a lesão cerebral irreversível. Então, isso é uma coisa que é difícil de avaliar, porque o paciente está encefalopata, né, às vezes está entubado, mas é importante sempre ser avaliado uma tomografia, um Doppler transcraniano, principalmente com Doppler, né, para ver se tem fluxo cerebral, porque às vezes vai transplantar um paciente que está em morte encefálica. É uma coisa assim que é gravíssima, né, transplantar um paciente com uma lesão cerebral irreversível. Isso até credencia o serviço de transplante, enfim. Então, voltando para o nosso caso, então, só para vocês relembrarem, bastante coisa, né, saúde simpática aguda. Então, era uma moça de 38 anos, que não tinha nenhuma doença prévia, começou a ficar com hiporexia, mal-estar, começou a ficar ictérica, e foi no pronto atendimento, e começou a manifestar alteração de transaminases e bilirrubina, né, obviamente, ela estava ictérica, e ela chegou ao máximo de bilirrubina de 29, né, com RNI de 1,5. Aí, em toda a investigação dela, não tinha achado nada. E como ela é mulher jovem, teve esse quadro súbito, ela não teve um histórico de uso de medicamentos, de drogas, não teve histórico de viagem, não teve nenhum pródromo viral. Aí foi encarado como hepatite autoimune, como um flare de uma hepatite autoimune. Na verdade, como hepatite autoimune aguda. Na hepatite autoimune aguda, muitas vezes os pacientes não têm os autoanticorpos positivos e na biópsia não tem os achados sugestivos. E daí foi iniciado o corticoide em dose alta, 60 mg de prednisona, que é o opção de tratamento desses pacientes com hepatite autoimune aguda ou flare de hepatite autoimune. E ela foi iniciada aqui o corticoide, acho que aqui no dia 3. No dia 6, a bilirrubina já tinha caído de 29 para 18. Tá? E a transaminase já estava em queda também. Apesar que a TGP tinha aumentado um pouquinho, mas lembrando que a transaminase não é critério de gravidade. Isso é uma coisa importante também, num paciente com uma insuficiência hepática aguda, às vezes ele chega, principalmente causas vasculares, tipo o Burkiari, ele chega a fazer 10 mil de transaminase, tá? Isso não é critério de gravidade. O que é critério de gravidade? Quando começa a cair muito rápido. Então, o paciente num dia tem 10 mil de transaminase, no outro dia tem 5, no outro dia tem 1.000. Isso é péssimo, tá? E a gente tende a achar que está melhorando, e não é. Porque, na verdade, ele já perdeu o parênquima, necrosou o parênquima hepático e passou para o pau, né? Então, ele nem consegue mais aumentar a transaminase. Então, quando cai muito rápido, é ruim, tá? Então, aqui ela teve uma queda, mas uma queda mais ou menos mantida, e o que é mais importante, caiu a bilirrubina e o RNI, tá? E hoje, quer dizer, um mês depois, praticamente, no 16 de julho, estava com transaminases normais. Então, a transaminase chegou a 5 mil, né? Estava normal, bilirrubina de 1,27, chegou a 30. Então, ela fechou para hepatite autoimune mesmo não tendo os achados clássicos, ela teve uma hepatite autoimune aguda mesmo, e super boa respondedora ao corticoide. Isso foi em 2019, né, maio, junho de 2019. Ela escapou, então ela fez uma lesão hepática aguda grave, né, ela não chegou a fechar critério para insuficiência hepática, porque ela não desenvolveu encefalopatia. Então, ela fez uma hepatite, né, das transaminases, com uma icterícia, com alargamento da RNI, mas ela não fechou porque ela não desenvolveu encefalopatia. E a gente conseguiu identificar a causa, que era a hepatite autoimune, interviu precocemente, quer dizer, não tão precocemente, mas conseguiu intervir a tempo ela fulminar, né, fulminar é o termo para dizer que entrou em falência hepática aguda, que fechou para insuficiência hepática aguda. E respondeu super bem. Em um mês depois estava normalizado a bioquímica de função hepática, tá? Até hoje ela acompanha comigo, o fígado dela está normal, ela não se rotulou o fígado. Teve uma época que ela se revoltou, ela parou de usar o corticoide, a azoxicilina, aí voltou a operar as transaminases, voltou a ficar ictérica, mas não nesses níveis. E agora ela se conscientizou que ela precisa tratar mesmo e está super bem.
Mas vocês vejam como identificar a causa e tratar precocemente sem chegar àquele processo de falência hepática aguda e fazer todo aquele estrago de CIRS, isso muda o prognóstico do paciente, né? Hoje ela está tendo uma vida normal, dando imunossupressor, azathioprina e corticoide em dose baixa. E é isso, é uma aula pesada, extensa, mas a situação da insuficiência hepática aguda é difícil mesmo de manejar e é uma situação geralmente angustiante, assim, para o médico, para o paciente, para a família. Então, é importante a gente falar e vocês entenderem o que é, né? Vocês querem fazer um comentário, perguntas? Estão vivos aí ou já? Estamos vivos ainda. Por mim, tudo certo, doutora. Por mim também. Vocês entenderam a diferença entre doença hepática crônica e uma doença hepática aguda? Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode falar mesmo. Eu não estou conseguindo abrir aqui no chat. Não sei se tem pergunta, acho que não. Então tá, então vamos finalizar, né? Já está na hora. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ir conversando, vocês podem me procurar, passar na Gastro Clínica ou mandar e-mail, tá? Esses assuntos de fígado são complexos, são aulas pesadas, mas acho que não tem muito como ser diferente, né? O fígado em si é difícil mesmo, é complexo de entender e tem manifestações muito graves, né? Mas é importante vocês terem noção disso, que muitos médicos nem têm na formação noção de patologia, né? E são doenças assim, que comumente têm repercussões bem importantes. Né? Tá certo? Acho que vamos encerrar então, né? Vamos. Obrigada, viu, doutora, pela aula. Nada, um abraço. Outro.